Bom, eu converso agora com Paulo Gastão, ele que é pesquisador, escritor do tema cangaço e fundador da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Paulo Gastão, para início eu gostaria que você falasse como surgiu o seu interesse pela pesquisa sobre o cangaço. Quero lhe agradecer a gentileza da escolha, da lembrança, para mim tão significativa. Por definição, eu teria que partir das minhas origens. Eu tenho a cidade de Triunfo como o referencial da minha naturalidade e de que a aproximadamente 40 quilômetros nós vamos ter a cidade de Serra Talhada, município onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Personagem este que fez feira com a parte dos couros, produtos que eram usados nas fazendas. Ele fez feira na minha cidade. Depois é que ele se torna lampião. Aí já é uma outra situação para ser vista. A minha cidade, ela fica fronteira. Por exemplo, a minha casa, ou melhor, a nossa casa, ela dista da fronteira da Paraíba apenas 2 quilômetros. E existia já alguns segmentos próprios dos governos de então, quando eles chegavam, uma volante chegava da Paraíba, para prender os cangaceiros que estavam em Pernambuco, ela só chegava até a fronteira. Eles não tinham condições de ultrapassá-la, isso com todos os estados. Desta maneira, então, Triunfo ficou sendo um ponto muito visto, muito solicitado, muito conquistado, porque depois que os cangaceiros tinham acesso à serra, era muito difícil que a polícia os encontrasse. Bom, dada a proximidade, dado este fluxo existente, se cria uma situação de que eu teria que absorver de uma forma ou de outra. Mesmo que, na qualidade de estudante, sempre em Recife, desde o exame de admissão que naquela época existia, e fui então, depois de já formado, que eu enveredo pelos caminhos, pelas leituras próprias das minhas origens. Aí as origens já não são mais Triunfo, e sim o Nordeste. Porque eu fui em busca do ciclo da cana-de-açúcar, eu fui em busca do ciclo do cacau, eu fui em busca de saber por que uma cidade como Mossoró, ela recebia, nos idos de 1918, uma agência do Banco do Brasil, e lá ela está, de número 0036. Mas sendo o Nordeste uma região com tantas manifestações culturais e contexto histórico riquíssimo, por que o cangaço foi o tema que mais despertou a sua atenção? Eu vou lhe dizer que eu saí de Mossoró e fui fazer compras para o hospital em que eu trabalhava e me deparei na Rua da Imperatriz, já olhando para a ponte de ferro, como a gente chamava, mas que é uma ponte construída pelo príncipe Maurício de Nassau, e lá estava eu olhando aquele monumento da engenharia holandesa, nos primórdios da nossa colonização. Eu me deparava com a livraria que estava sendo exposto o seguinte livro: O Mundo Estranho dos Cangaceiros, autor Estácio de Lima. Aquilo foi uma curiosidade. Aquilo me chamou a atenção, a capa extremamente sugestiva. Vou ler sobre a história do cangaço. Bem, e dei início por este livro, gostei, e fui então tentando já fazer o incremento por citações dele. Eu fui fazendo as minhas conjecturas, o meu programa de leitura, aquilo que mais me agradaria. O que mais me agradou? Me agradou a Guerra de Canudos, com o Antônio Conselheiro, que aí vai todo o mundo dos beatos. Me agradou, de certa forma, a passagem da coluna Prestes aqui no Nordeste, e a Revolução de 1930.
Então, eu já me dava, naquele momento, por satisfeito com um manancial de conhecimentos sobre o quê? Sobre minha terra, sobre minha região, sobre o meu povo. Houve o nascedouro de um processo de expansão cultural da minha parte para abraçar, em definitivo, Luiz, aquilo que, digamos, tem uma energia em potencial para mantermos vivas todas as chamas do conhecimento, da defesa que nós temos que ter desse nosso patrimônio cultural. Paulo Gastão, e como surgiu a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço? De modo geral, o que eu lia é porque um dia, desde menino, eu já havia circulado naquele chão. Eu já havia pisado tanto no chão de barro como no chão da areia que eles pisaram com as volantes, eu já havia pisado. Tanto no brejo como no sertão. E eu me deparava então agora com uma situação de que da minha terra surgiram homens armados e vieram atacar aquela onde eu trabalhava. E então, Mossoró difícil, isto prejudicou substancialmente o aparecimento da sociedade e que eu fiquei tolhido. Eu fiquei como que amordaçado. Eu não podia falar, porque eu não tinha com quem. Mas, dentro de um processo lento e gradativo, crescente, eu fui conseguindo adeptos. Fui devagarinho e sempre eu tive mais um, e mais outro, e mais outro. E fomos. Até que um dia, em 1988, chega em Mossoró um rapaz chamado Oleone Coelho Fontes, que escreveu o melhor trabalho a respeito do cangaço na Bahia. E ele vinha em busca de um depoimento do único jornalista que conseguiu o depoimento do Jararaca, o cangaceiro, que foi baleado e preso em Mossoró, e que se tem a reportagem documentada pelo jornal O Mossoroense, o segundo mais antigo do Nordeste. E eu disse a ele, olha, vai ser fácil eu chegar a ele, porque o Lauro da Escócia, ele é o meu cliente. Vamos na casa dele. Surge uma amizade entre eu e o Oleone. Nós tivemos a felicidade de trocarmos ideias para agruparmos quem escrevia nas revistas, nos jornais, os livros publicados. Hoje o maior escritor da historiografia mundial, Érico Hobsbawm, também era escritor. Peraí, vem o Billy James Chandler, vem a Linda Lewin dos Estados Unidos. Esse povo todo vem ao Nordeste em busca dos nossos conhecimentos, do nosso ouro cultural. E por que não levantarmos uma bandeira? Então aí nós tivemos o quê? Nós tivemos o nascedouro. E o nascedouro foi de uma felicidade total. Por quê? Porque eu juntava o José Humberto da Bahia, eu trazia o Spencer, gente que trabalhava com cinema, Rosenberg Cariri, aqui da região do Crato, pois todos eles são sócios fundadores. O reitor da universidade também, em Mossoró, fez parte como sócio fundador. Então eu bati na porta de gente representativa para que a sociedade ela já iniciasse os seus primeiros passos acobertada de gente representativa. Eu fui então, num momento, construindo lentamente, trazendo cada um pelo braço e mostrando que eu queria apoio, que eu queria, dentro da medida do possível, transmitir os poucos conhecimentos adquiridos e que não tinha, como não tenho até o dia de hoje, aquela tendência natural de absorver e concentrar. Não. Eu continuo pior, porque o tudo que chega tem que sair imediato.
não dá mais para ficar durante tanto tempo. Eu não consigo segurar mais um volume de informações. Como é que você vai descobrir isso? Eu fui pesquisando, andando, buscando as coisas. Agora, se eu ficar dentro de um quarto, numa redoma, eu só vou ver o quarto. Tá lógico. Bem, nisso então, eu fui conseguindo do meu amigo, que hoje para mim é um irmão, Aderbal Nogueira. Aderbal liga para mim e disse: ei, eu soube que você é amigo de Sila. Eu já era amigo de Sila. Porque eu já queria atingir os membros participantes do cangaço propriamente dito. Eles eram que seriam, digamos, as bases de fixação do meu projeto, que já não era mais meu, era um projeto nosso, da sociedade. Eu disse a ele: você quer o quê? Disse: eu quero fazer um documentário com ela. Então você só vai saber se vai fazer se ela quiser. Eu não tenho nada com isso, não. Agora, eu lhe digo uma coisa: se eu não for com ela, ela não vai com você, não. Mas toma aqui o telefone dela e liga para ela. Depois que você ligar para ela e se entender com ela, tudo que você resolver comigo estará resolvido. E fizemos então o nosso primeiro documentário. E depois desses eu não sei mais quantos fiz. Sei que com ele devo ter entrevistado um número de pessoas ligadas diretamente ao cangaço, ex-cangaceiros, ex-militares, ex-comerciantes, ex o que você quiser. Eu acho que nós deveremos ter 150, 200 horas de fita gravada em cima da temática, para a gente ter o nosso patrimônio resguardado e não deixar para depois. Isso não se deixa para depois. Bem, nisso então se constrói a passos lentos que pessoas de outros estados comecem então a ter a sua participação. É quando é instituído o fórum. Por que fórum? Por que não seminário? Por que não congresso? Por que não jornada? Porque o fórum era o elemento de discussão. E como tal, a sociedade estava precisando discutir a sua temática de sobrevivência. E de lá, então, sempre nós saímos com as nossas conclusões, de que analisávamos, buscávamos o tudo que era necessário para que ela continuasse com vigor. E eu sempre falando pelos cotovelos. Quanto mais eu falava, mais gente eu arrebanhava e mais a sociedade passava de um ano para o outro. Nisso, então, as reuniões sempre continuaram sendo muito boas. Uma das lutas que nós tivemos foi o acesso à universidade. Isso foi difícil. Agora é que nós estamos conseguindo, para que a gente deixe uns tantos blá blá blás, que eu já disse que não constrói nada, porque quando é para bater duro, eu bato duro. Eu sou um cara que gosto muito de brincar, de tornar tudo feliz, da alegria maior. Agora, também dentro do sistema disciplinar, eu não abro nem para o trem. Uma das conclusões que nós temos dessa nossa caminhada é de que hoje nós já estamos há 2 anos à frente. Isso é fantástico, Luiz. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma sociedade aqui no Nordeste do Brasil de que ela hoje tenha programação como nós temos, já fechada. Próximo ano nós teremos, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, nós teremos o Congresso Nacional, o 2º Congresso Nacional, em Cajazeiras, e teremos no ano seguinte o nosso encontro regional Nordeste, na cidade de Garanhuns. Então, minha querida, eu acho que nós estamos buscando a estrutura cangaço por ser dinâmico em que na estética, a estética do cangaço, ela é bonita. Você sai com uma bolsa, se brincar, olha, Luiz, não para os seus cabelos louros, mas olha para a sua bolsa fantasiada toda em estilo Sila, em estilo Dadá.
que deixaram a marca para nós todos. Bom, nisso então você vai para a música, chachado, música alegre, descontraída. Todo mundo gosta do chachado. Nas apresentações todas, nós sentimos também. Se você vai hoje para estudos fotográficos, você vai ter a curiosidade de ter buscado os caminhos percorridos pelos senhores cordelistas, grandes poetas e escritores, em cima do cangaço. Você vai buscar a imprensa que guardou aquela memória, onde nós temos trabalhos que hoje mostram esse processo evolutivo. Para quê? Para você, jovem, ter depois acesso. Está aqui, o livro está aqui. Só que agora eu tenho que ir atrás, porque a bandeja ficou lá no Rio Grande do Norte. Paulo, já que você está falando sobre a imprensa, eu vou aproveitar a deixa para te perguntar a respeito dessa pesquisa que você está fazendo e que disse que não tem data para terminar. Eu gostaria que você explicasse do que se trata essa pesquisa, como é que você tem feito a pesquisa em que você reúne periódicos que apontam notícias sobre o cangaço. Eu queria que você falasse rapidamente do que se trata, no que consiste essa sua pesquisa. Eu vou lhe convidar agora para, do ponto que eu estou trazendo o meu trabalho, que já é nosso trabalho, 1934 até, digamos agora, este mês último de julho, de onde eu pude captar do Brasil artigos publicados nos mais variados periódicos, concentrar num trabalho as informações necessárias para todo e qualquer pesquisador que desejar matérias relativas ao cangaço. Ele vai ter, por ordem alfabética, rigorosa, ele vai ter o título do trabalho, vai ter o jornal, a cidade e a data de publicação. Ele não terá, essa primeira parte, não terá o nome do articulista, do cronista, do jornalista, como você queira determinar, porque eu não consegui. Então, quem é o responsável? O jornal. Procura no jornal, você encontra. Lá você vai, talvez, encontrar quem foi que fez esse artigo. Esse rapaz, pela linguagem, foi Barbosa Lima Sobrinho, mas não posso afirmar. E agora? Por outro lado, o segundo grupo. O segundo grupo, ele consta da mesma conduta. Então vai aqui, no título seu. Eu me deparei num jornal lá de Salvador. Novas descobertas do cangaço. Título: Luiz, à tarde, dia tanto, Salvador, PT Saudações. Eu vou lá ter o interesse, checo, peço o jornal, se ele já botou na internet, eu tiro o que me interessa, se eu posso tirar, e então aí eu fui trabalhando para ser útil aos senhores pesquisadores. E quais são os jornais? São de que estados especificamente? Os jornais, eles estariam subdivididos inicialmente aqueles que são produzidos nas capitais e os que são produzidos, que tem, muitas das vezes, a titulação é correspondente à própria cidade. Como que no caso de prestigiar a cidade. Um outro fator que a gente pode também buscar dos estados. Então agora vamos ver os estados. Os estados você teria que ter como escolha natural, ou como você se deparar de forma natural, todos do Nordeste, todos. Mas você ainda inclui Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, aí vamos para o Brasiliense, Brasília, vamos para Cuiabá, vamos para Goiânia. Eu acho que dá mais ou menos em torno de 15 das unidades da federação. Por um motivo ou por outro, por exemplo, eu tive a oportunidade de, em Cuiabá, ganhar uma página do principal jornal com um depoimento que eu dei. E depois, então, eu fui chamado no dia seguinte para o auditório. Aí eu digo, falei mais do que a nega do leite.
Botei tudo que eu pude. Deixei de lembrança todos os livros que eu levava para vender. Eu dei, foi tudo de presente àquele povo. Teve um garçom que me deu de presente um trabalho sobre a farmacologia brasileira de um médico francês que residiu aqui no Brasil. Veja que dado, que filigrana de conhecimento. Você está me puxando, você está puxando muito. Então, você vai admitir que nós temos que ter dedicação para com a temática e expandi-la ao máximo que você possa. Porque a SBEC, ela não estuda só cangaço, não. Ela vai estudar. Quem está junto do cangaceiro é o militar, então os coronéis. A religiosidade popular que nós não poderíamos nunca deixar Padre Cícero de lado. Os senhores beatos, os cordelistas, os violeiros, os vaqueiros, toda esta gama de pessoas que constituem a nossa sociedade teria que ser estudada pela sociedade. A pesquisa, como você disse, não tem data para terminar, mas as pessoas certamente vão ter curiosidade em ter acesso a esses dados que foram coletados por você. Existe uma previsão de lançamento de alguma coisa que contenha esses dados pesquisados dos jornais, periódicos? Isso é complexo. Onde é que a gente vai poder ver? Isso é complexo. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o Lampião por ele mesmo. Eu busquei, por ordem alfabética, palavras que estão sendo pronunciadas pelo povo. E eu fui definir como se fora um dicionário. Que ele era vaqueiro. Aí eu faço um pequeno tópico sobre o vaqueiro. Criminoso. Criminoso. E assim eu fui. Outro trabalho concluído. O que disse Virgulino ou Lampião. Porque o que consta nos livros, nós não sabemos, afinal, porque não nos é transmitido que determinadas afirmações, elas foram pronunciadas na época dele, Virgulino, ou na época dele, Lampião. E mais, aquelas afirmações podem ser acolhidas como verdadeiras? Eu não vou dizer que isso, não. Eu não. Como que eu posso dizer? Então eu estou fazendo uma análise da mais ou menos em torno de umas 1000 e tantas citações dele que eu fui buscar nesse universo todo e estou tentando publicar um livro. Quero, a esta altura, publicar a parte jornalística e quero, por outro lado, verificar como chegar a todos o meu trabalho da parte de revistas, onde eu estou, digamos, lentamente, mas estou indo. E talvez que mais adiantado um pouco esteja a parte de cordel que só do cangaço, veja. Eu tenho possivelmente 750 títulos devidamente registrados. Pronto, Paulo, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, de dizer que foi muito válido para a gente, todo o conhecimento que você colocou aqui para a gente. Meu Luiz, a satisfação é toda minha e você tenha muito sucesso, não só comigo, mas com outras pessoas, e eu vou ficar aguardando você para uma próxima oportunidade. Leve fitas à vontade e leve coragem para enfrentar, digamos aí, mais algumas horas para a gente, digamos, se expandir, digamos, nesse assunto que é tão contagiante. Muito obrigado. Obrigada também. Tá. Pode aproveitar só.